Você começa, você fala, né? Bom dia, queridos. Uma alegria poder ter esse contato com vocês. Então, daqui a pouco, alguns chegando também, esperamos que outros entrem e participem na nossa Escola Bíblica Dominical, neste culto de louvor e adoração a Deus, de aprendizado também na Palavra do Senhor. São tantas coisas que Deus tem permitido acontecer conosco, então nossa alegria tem que ser sempre nele mesmo. Fora dele não há alegria e só a tristeza, mas por isso que nós estamos
aqui reunidos também para juntos aprendermos mais do Senhor. E eu espero que seja um tempo precioso para aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Então Deus abençoe ricamente sua vida. Dentro de alguns minutos estaremos em definitivo dando início à nossa escola dominical, e até que chegue esse momento, então você pode se ajeitando aí. Esperamos que outros também entrem a tempo e estejam conosco também nessa escola. Deus abençoe. Então daqui a pouco estamos juntos ao vivo. Bom dia a todos que estão chegando, estão já conosco nessa escola bíblica dominical. Também sabemos que muitos estão agora reunidos, estão participando de alguma maneira ou outra também, com suas igrejas, participando nesse momento online também, ouvindo aí os estudos e pregações. E nós esperamos que você, também da nossa igreja aqui na sede, ou então no Parque das Nações, você esteja conosco participando. Aqueles que não são membros da nossa igreja, mas são amigos, queridos, que também participam conosco, assistindo agora ou depois. Uma alegria poder falar para vocês nesta manhã. Na semana passada nós tivemos o pastor Antônio pela manhã na escola dominical, e nós estivemos à noite pregando. Então agora estamos na escola dominical. À noite teremos o culto, 19h30. Pastor Antônio Fernandes, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, estará também conosco, nos trazendo a palavra do Senhor. E para início, então começando a ser a nossa escola dominical, nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a direção de Deus. Logo em seguida nós vamos ter uma leitura na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 11 até o 17. Vamos orar neste momento então. Pai, muito obrigado por esse momento aqui juntos, como família. Obrigado porque estamos juntos também como tua igreja. Que o Senhor abençoe cada um que estará participando, Deus, nessa manhã tão linda que o Senhor está nos dando. Obrigado por esse sol,
Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela provisão diária, obrigado pela nossa igreja, obrigado por cada um, ó Deus, que está participando. Que o Senhor derrame mais e mais da Tua graça nesses tempos que temos atravessado, mas que, ó Deus, estão diretamente relacionados à Tua vontade e o Teu querer também sobre as nossas vidas. Nos abençoe, ó Deus, e esteja conduzindo a cada um que estará participando conosco também nesta manhã. É a nossa oração no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 ao 17. O Juninho vai fazer essa leitura para nós. Ele está usando a Bíblia Viva. Queridos irmãos, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso, eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra suas próprias almas. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre seus semelhantes, não salvos, porque assim, mesmo que eles acusem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da sua vinda. Pelo amor que vocês têm ao Senhor, obedeçam a todas as leis do governo, sejam as do rei como autoridade maior. Sejam as que são dos oficiais do rei, pois ele os enviou para castigar todos os que fazem mal e honrar aqueles que fazem o bem. É da vontade de Deus que a vida correta de vocês faça com que se calem aqueles que insensatamente condenam o Evangelho sem saberem o que ele pode fazer com eles, pois nunca experimentaram o seu poder. Vocês estão livres da lei. Porém, isso não quer dizer que estão livres para fazer o mal. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente a vontade de Deus em todas as ocasiões. Mostrem respeito para com todos. Amem os irmãos em toda parte. Temam a Deus e respeitem o governo. Amém. Boa leitura, vai ser o nosso texto base de estudo nesta manhã. Nós vamos ter agora um período de louvor. Ana Valéria. Bom dia, irmãos. É um prazer, uma alegria estarmos juntos novamente nesse domingo para louvarmos ao Senhor. E nós vamos cantar o primeiro cântico, é Nas Estrelas. E é muito bom nós conhecermos ao Senhor Jesus e saber que Ele cuida de nós a cada dia, né? E que nós possamos louvar juntos nesse dia tão especial. Nas estrelas veja a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, e o que Ele é pra mim é que um dia seu amor sentiu, sua imensa graça recebeu. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora o meu lodo está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim.
a caminhar, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. É muito bom sabermos que Deus ele cuida de nós e apesar dele ser soberano, ele continua se importando conosco e eu acho que se cada um pudesse dizer sobre a soberania de Deus em todo o universo, poderia também falar da experiência que cada um pode ter com Deus. E eu tive essa experiência de ver que, apesar da glória que o Senhor tem, Ele se importa com cada um de nós. E isso é muito importante, né, para nós, e sabemos que Deus tem um amor infinito para conosco e Ele continua se importando conosco, cuidando de nós como filhos dele. Vamos louvar agora com a canção Tu és Soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. O próximo cântico é Não Tenhas Sobre Ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de
pensar no cuidado de Deus sobre nossas vidas, quando Ele diz para não temermos as coisas que estão por acontecer ou que têm acontecido. Acredito que nesses dias alguns possam estar cheios de temor no coração, alguns com medo também de tantas coisas acontecendo, mas devemos continuar confiando no Senhor. Nós vamos ter um momento de oração, rapidamente, sabendo que temos alguns pedidos, né, de oração aí. Vamos orar por aqueles que estão restabelecendo a saúde, lembrando também para os irmãos. Eu sei que agora talvez alguns colocando, né, seus pedidos de oração aí, mas ontem, só lembrando os irmãos, né, Dona Jocely está lá em Pouso Alegre, ela fez uma cirurgia nessa semana e esperamos que ela ficou 2 dias na UTI, já está no quarto, esperamos que logo ela saia. Então, pela Dona Jocely, a recuperação dela, esteja levando a vida dessa irmã, também do seu Júlio, o esposo, também em oração. Outros que estão aí também lutando com a saúde, vamos orar. E vamos orar, continuar orando também pelo nosso governo, para que Deus abençoe também aqueles que estão à frente na linha de saúde, fortalecendo a vida de cada um. Eu vou pedir para a Valéria, vai fazer essa oração e que Deus esteja nos abençoando também nessa escola dominical. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela noite que o Senhor nos deu de descanso. Obrigada pelo teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem trabalhado por nós e, ó Deus, nos ajude a descansarmos no Senhor, a confiar no Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos também por aqueles que aniversariaram nessa semana. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um. Que o Senhor conceda a tua graça, ó Deus, a tua bondade na vida de cada um. E, ó Deus, que eles continuem crescendo, te conhecendo mais, ó Pai, tendo mais comunhão contigo, ó Pai. Agradecemos também pela vida da Dona Jocely, pela cirurgia que ela fez. Te agradecemos, ó Deus, porque tudo pode correr bem. E, ó Deus, que o Senhor continue dando uma boa recuperação a ela, ó Deus. Que o Senhor conforte o seu coração nesses dias ali no hospital, que ela sinta a tua presença. Que o Senhor conforte o coração do seu Júlio também, dos filhos, ó Pai. E pedimos que nesse momento o Senhor alcance o coração do seu Júlio, ó Pai, com a tua salvação, ó Deus, que ele compreenda, ó Deus, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por ele e por nós, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor quebrante aquele coração nesses momentos, ó Deus, difíceis e também, ó Deus, de enfermidade. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor cada um que tem passado por problemas de saúde, ó Pai, por perdas também na família, que o Senhor conforte corações, ó Pai, e também que o Senhor dê a cura para aqueles, ó Deus, que o Senhor deseja, Pai. Ó Deus, nós pedimos também mais uma vez pelo nosso governo, pelos nossos governantes, que o Senhor possa falar aos seus corações, ó Deus, e ó Deus, que o Senhor alcance-os também, ó Deus, com a tua palavra, com a tua salvação, e dê sabedoria, ó Pai, naquilo que deve ser feito no nosso país, nesse tempo, ó Deus, de pandemia. Ó Pai, todos nós temos sofrido, mas sabemos que estamos nas tuas mãos, e os governantes também, ó Deus. E então que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria a eles, ó Deus, naquilo que é preciso fazer, que é da tua vontade, ó Pai. Deus, nós colocamos mais uma vez as nossas vidas nas tuas mãos, que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar a cada dia, andarmos com o Senhor, ó Pai, olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor fale os nossos corações agora, através da tua palavra, use o teu servo, ó Pai, e que a tua palavra venha de encontro àquilo que nós estamos precisando nesse dia, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, nosso assunto nesta manhã. E eu quero só trazer à sua memória algumas das coisas que estavam acontecendo naquele período. Nós falamos em outra oportunidade sobre aquele momento era um período de sofrimento que aqueles primeiros cristãos estavam passando. Grandes lutas, dificuldades, ainda mais nesse período quando houve uma perseguição muito intensa da parte do imperador Nero, acusando os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E antes de acontecer essas coisas, então nós vemos Pedro preparando o coração daqueles cristãos diante daquilo que eles iriam passar. As provações, perseguições, lutas de maneira geral. E na leitura que o Juninho fez em 1 Pedro 2:11, na revista atualizada diz que ele começa dizendo: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nesta manhã eu quero falar sobre o seguinte tema: em tempos difíceis, nossas ações devem glorificar a Deus. Em tempos difíceis, nossas ações devem glorificar a Deus. A nossa cidade aqui, a cidade de Jacutinga, é uma cidade pequena, cerca de 25 mil habitantes. Todos certamente devem ter o desejo de viver uma vida de uma maneira digna naquilo que faz, naquilo que realiza e também com quem convive. É uma cidade pequena e muitos têm que saber lidar com as certas dificuldades, certas provocações e o que dizem sobre suas ações e seus comportamentos também. Eu acredito que alguns se sintam ofendidos também com aquilo que falam. Outras vezes nós também estamos talvez na mesma situação, porque às vezes somos nós que estamos falando mal das outras pessoas. Quando as pessoas falam de nós é uma coisa, a questão é quando eu estou falando mal das outras pessoas. Então, olhando aqui para aquilo que nós vamos falar, nós vemos que nós temos que ter, falamos sobre uma vida exemplar, mas a gente tem que saber lidar com como convivemos e com quem convivemos. E aqui nós temos, pensando assim, numa cidade como essa, nós temos leis que nos orientam, leis que regem também as nossas vidas como cidadãos aqui dessa cidade. Agora, imagine se tivéssemos alguma autoridade ou alguém que tem autoridade e que dissesse o que poderíamos falar, o que poderíamos fazer ou o que poderíamos pregar. Como é que seria? Seria muito difícil. E sabendo daquilo que iriam passar, Pedro então exorta para que aqueles cristãos saibam lidar também com as autoridades que estavam ali e foram investidas por Deus naquilo que estavam fazendo. Nós vivemos sob leis e princípios que nos ajudam em nosso dia a dia. Os versículos 16, 17, que nós lemos, diz assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Aqui nós temos princípios aqui. E em tempos difíceis, nós temos que avaliar nossas ações diante desses princípios que são apresentados aqui. Então, diante disso, eu quero trazê-los à nossa memória, tá bem? Em primeiro lugar, como livres. Ele diz aqui, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Outra tradução diz, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. O que quer dizer isso? É aquela questão de ficar
Eu sou livre, mas eu posso quebrar regras. E Pedro aqui eu vejo que se não nos submetermos, né? Quando eu não me submeto, será que é porque eu não concordo? Às vezes eu não concordo, mas eu tenho que me submeter. Diante daquilo que acontece, do que está acontecendo no nosso país, vamos dizer agora, né, e aquilo que vai acontecer, nossa submissão não está atrelada às regras e regulamentações. Há momentos que nós ficamos irritados com aquilo que fazem ou aquilo que deixam de fazer. Nós ficamos muito críticos também com aquilo que estão fazendo. Mas a nossa submissão, e eu me submeto porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós queremos honrar a Deus como servos obedientes. Por isso que eu me submeto. Mas eu não posso não concordar com todas as regras. Só que nós vemos aqui, né? Nós somos livres, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Querendo quebrar as regras. O que nós não podemos fazer é usar e abusar da graça de Deus naquilo que nós fazemos. Pois se somos livres, podemos usar até essa liberdade para fazermos o mal. Este que é o problema. Nós somos cruéis em nossos julgamentos. E o meu problema com a liberdade que tenho por ser, ali, vou quebrar a regra, é um grande perigo que nós estamos enfrentando nesses períodos. Eu sou livre, eu posso fazer o que quero. Não. Eu sou livre, eu posso pecar à vontade. Também não. Eu vou pecar para que a graça seja abundante, conforme Paulo escreve aos Romanos. Ele diz, de maneira nenhuma. E ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, para a liberdade que ele vos libertou, fomos chamados para a liberdade. Pedro está falando aqui também de algo difícil, e está falando sobre, no capítulo 1, nós começamos a ver quando ele se relaciona as provações, e ele diz, as provações são dolorosas. Por quê? Pedro não está sugerindo uma atitude de indiferença, queridos. Não, não é isso. Em relação àquilo que eles estariam passando nas suas provações. Se ficar indiferente nas provações, isso é falsidade. Não é para acontecer isso. E de acordo com o apóstolo Pedro, as provações nos deixam assim. Mas nos deixam de que maneira? Nos deixam contristados. Essa palavra contristar, estava vendo que esse termo aqui, contristar, se refere a sentir dor ou uma tristeza profunda. Essa dor ou tristeza profunda foi a mesma palavra que foi descrita para descrever a experiência que Jesus passou no Getsemane. Aquilo que ele estava sentindo ali foi uma dor profunda. Eu quero ler ali em Mateus 26, 37, falando sobre essa dor, e aqui tem uma descrição, então, daquilo que Jesus sentiu. Mateus 26, 37, diz assim, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Essa angústia, essa tristeza profunda diante daquilo que ele estava por passar. A dor do sofrimento sentida por Jesus Cristo. Essa mesma palavra, contristar, sentimento de dor profunda, é a tristeza que nós sentimos quando temos assim a morte de um ente querido. Essa dor profunda. Profunda. E Pedro está dizendo aqui, negar que as provações são dolorosas só as torna ainda piores. Falar, não, claro que é uma dor profunda. Ontem estava desligado, tinha deixado carregando o celular, depois à noite eu abri e vi uma notícia de uma amiga, de uma irmã, da Igreja Presbiteriana Independente de Vida Nova.
essa igreja lá em São Paulo participou conosco num dos projetos antes de começarmos a nossa segunda igreja ali no Parque das Nações. Um grupo que veio. Essa irmã era muito participativa na questão diaconal. Ela estava casada há 7 anos, parece-me 7 anos, e no dia 12 de junho ela fez lá uma declaração para o esposo e tal, né? Ontem, à tarde, ela colocou o sentimento de tristeza pelo falecimento do esposo. E eu, depois, quando a Valéria entrou, eu estava no quarto, eu falei assim, bem, você viu a Regina, o que aconteceu? Então estava lá uma nota, né, ali do falecimento do esposo. As provações são dolorosas, nós não sabemos, né, quando elas virão, mas elas vêm. E o cristão deve aceitar o fato de que enfrenta dificuldades na vida e não colocar uma fachada de coragem só para dar impressão de que é mais espiritual. Às vezes nós temos que mostrar esse lado nosso humano. Em tempos difíceis, nossas ações devem glorificar a Deus. E pensando nessas provações, pensando em tempo, um comentário interessante fala sobre provações. O autor dizia assim, as provações são controladas por Deus. Por quê? Ele não permite que durem para sempre. Né? Aqui está dizendo, nós somos contristados por um breve tempo. E quando Deus permite que os seus filhos passem por esse momento de provação, vamos lembrar, né? O que Deus está fazendo? Deus está, como se estivesse com o relógio na mão. Ele sabe o tempo da minha aprovação e da sua aprovação. Ele sabe o tempo da minha fornalha de fogo. Ele sabe esse momento. E também, diferentemente, a minha aprovação, ela é totalmente diferente da sua. Então pode ser que a minha, Deus está aumentando ali, né? Está de olho ali, né? No relógio, mas está também com a mão no termostato. Ela pode estar aumentando, né? E aí a minha pode ser maior do que a sua maior do que a minha. Mas Deus está no controle. E se eu me rebelo em relação àquilo que Deus está provando, acredito que Deus vai fazer o quê? Deus vai reiniciar o relógio. Você, opa, ainda você não está depurado. Você não está no cadinho de ouro ainda, né? Você precisa permanecer um pouco mais para aprender. E este daí, né? Este é o grande ensino para a minha vida. Deus não permite o sofrimento além do que é necessário. 1 minuto além. Exatamente aquilo que Ele permite acontecer, vai acontecer. E Ele não vai além daquilo que eu possa suportar. Ele sabe até onde eu posso suportar. O que importa é aprendermos a lição que Ele deseja ensinar e glorificar somente a Ele. Primeiro princípio, então, tempo, né, que nós precisamos aprender, né? Como livres, não tendo a liberdade como quebra de regra, como cobertura para a malícia. Cuidado com aquilo que você está passando. Segundo princípio e lição para a nossa vida aqui. Ele fala no versículo que nós estamos lendo aqui, versículo 16, ele diz, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Segundo princípios, como livres, porém sendo servos de Deus. William Barclay, ele fala num dos comentários, ele diz assim que no Império Romano havia 60 milhões de escravos. Na época ali do ano 54, 60, parece-me que eram cerca de 200 milhões, fala-se sobre isso. Mas no Império Romano fala-se sobre entre 45 a 54, até em alguns comentários fala sobre isso. Mas aqui fala sobre estes que estavam ali como escravos. Eu quero só
corrigir algo, né, que eu acho importante, é que esses escravos não desempenhavam apenas tarefas servis. Quem eram os escravos no Império Romano? Os escravos no Império Romano eram médicos, professores, músicos, atores, secretários e aqueles que estavam nos cargos administrativos. Todos esses eram escravos. Na verdade, todo o trabalho de Roma era realizado por escravos. Olha só, eles agora se tornando uma nova criatura. Como é que eles iriam agir? Eu sou livre agora em Cristo, então vou deixar de fazer isso ou fazer aquilo. Não. Pedro exorta aqueles escravos a viverem de uma maneira honrosa com o nome de cristãos que levavam em suas vidas. Tempos difíceis. E nós sabemos que depois de séculos, o cristianismo, com as suas atitudes, comportamentos, mudanças, derrubou a escravidão. Mas no primeiro século, a adversidade sofrida era real para com aqueles nossos irmãos. Nós não podemos usar da liberdade que temos para dar ocasião à carne. Usarmos da liberdade e fazermos coisas que não ajudará uma transformação de vida nas pessoas, isso daí é carnalidade. Quando trabalha-se por um empregador que é santo, a vida fica mais fácil, não é mesmo? Mas olha o que Pedro está dizendo aqui, como é que deveria ser esse trabalho. Há mais compreensão no coração daquele homem que é assim. Porém, quando trabalha-se para um empregador que é terrível, insensível, e agora, devo ou não devo me sujeitar? Ele está dizendo, deve se sujeitar. Nem sempre é fácil, não é mesmo? Aqui nós vemos algo. Nossa tendência é lutar contra tratamentos injustos, contra tratamentos irracionais. Todos, de alguma maneira ou outra, aqueles que já trabalharam, já sofreram com alguns empregadores assim, cruéis no tratamento. Não é? Eu lembro que era bem jovem ainda, eu trabalhava numa empresa em São Paulo, como na parte administrativa, eu estava dentro, às vezes estava fora, fazendo serviço de rua, lá como dizíamos, office boy e tudo, mas tinha ali um empregador que ele era cruel e ele sempre ficava querendo provocar as pessoas. E eu passei por algumas situações assim, mas eu nem era ainda convertido, Meus 14, 15 anos trabalhando ali, tinha ainda experimentado, mas tinha alguns princípios que eu trouxe do berço, É aquela questão do respeito, coisas que são moralmente importantes para a nossa vida. Isso daí me ajudou bastante também. Mas nossa tendência é lutar contra esses tratamentos injustos e irracionais. Eu quero só pontuar algo aqui sobre isso, tá bom? A vingança não deve estar no coração daquele que tem a Cristo como seu Senhor. Em tempos difíceis, como livres, temos que ser servos de Deus. Segundo princípio. Terceiro princípio que nós vemos aqui. Ele está dizendo no versículo 16, ele diz, no versículo 17, 1 Pedro 2,17, tratai a todos com honra, amai aos irmãos. Então, terceiro, como livres, honrem a todos e amem os laços fraternos. E está falando aqui de irmãos que estavam em Cristo. Mas eu quero trazer aqui para a nossa realidade algo. Aqui está um dos grandes desafios para todos nós. Como é que eu vou honrar aqueles que me perseguem? Como eu vou honrar e tratar bem aqueles que me maltratam? Como eu vou honrar e falar ou tratar bem aqueles que falam mal de mim pelas costas? Aqueles que são fingidos em suas emoções,
Aquele que vem até e me dá um abraço e um beijo, mas ele está falando mal de mim. Aquele que me cumprimenta, mas no fundo talvez tenha um ódio, algum sentimento contrário. E quando eu sei que tem, o que você faria se soubesse que uma pessoa está te ofendendo, te criticando, falando mal de você, e por fim soubesse que aquela pessoa não gosta de você? Qual seria o seu tratamento então? Como é que você agiria? Muito difícil, não é mesmo? Mas o que a Bíblia está dizendo, o que ela diz? Ela diz, honrem a todos. Se o teu inimigo te pedir algo para comer, para beber, o que você fará? Vai recusar? Vai recusar um copo de água fria para aquele inimigo? Cuidado, né? Eu tenho que tomar cuidado assim como você. Talvez não sejamos capazes de nos alegrar com essas circunstâncias, essas situações, mas é possível alegrar-se nela, voltando o coração e a mente totalmente para Jesus Cristo. Cada experiência de provação nos ensina algo novo e maravilhoso de nosso Salvador. Quando Judas veio e beijou, traindo o seu mestre, o nosso mestre, Jesus Cristo, Jesus vira e diz, amigo, para que vieste? Chamar aquele que estava traindo de amigo. Aquilo ali foi um golpe muito duro. Quando nós tratamos bem as pessoas que nos maltratam, isto glorifica a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer na jornada, na caminhada e o fim dela. Trate bem as pessoas. Em tempos difíceis, minhas ações devem honrar a Deus. Nós sempre vamos aprender isso, né? Quando nós honramos também aquilo que nós estamos fazendo. Pensando em aprender, Abraão, ele descobriu novas verdades a respeito do Senhor quando ele ofereceu seu filho Isaque ali no altar. Quando ele colocou ali, ele aprendeu algo. Ele foi até o final. Deus às vezes talvez vai nos provar onde nós nem imaginaríamos. Aqueles também jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego também, descobriram que Deus estava próximo deles quando eles passaram por aquela fornalha de fogo. Paulo, ele descobre que a suficiência da graça de Deus era sobre a vida dele quando ele estava com aquele espinho na carne e ele ouve, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. E é tão bom quando nós colocamos, queridos, em prática o amor fraternal em tempos difíceis. Por exemplo, você lembra quando você era pequeno? As coisas que você passou com os seus irmãos, com os seus pais, com os seus familiares. Eu acredito, né, que alguns não têm boas lembranças, alguns sofrem com isso. Alguns sofrem ainda quando passaram por algumas coisas, experiências na idade de juventude, depois na adulta também. Mas amor fraternal ama acima de qualquer situação e coisas passadas e pelas grandes situações de provações. Eu já ouvi irmãos dizendo, né, eu sei que existem irmãos de sangue que não desejam de maneira alguma se relacionar um com o outro. Às vezes tem irmãos que estão anos sem conversar. Também até filhos que acabam abandonando os seus pais e nem quer conversar mais com os pais. Mas lembre-se disso. Deus muda. E uma das coisas que eu estava pensando e quando um desses irmãos se convertem, o que ele deve fazer? Ele deve ir à procura, reconciliar, pedir perdão, acertar. Por quê? Porque é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem a sua maneira e seu tempo de atingir e tratar o nosso coração. É um outro ponto só para considerarmos aqui.
há quem possa argumentar, mas como cristãos não somos livres, sem dúvida, somos livres em Cristo. No entanto, jamais se deve usar a liberdade em prol de si mesmo, e sim do semelhante. E aqui nós vemos que ele está dizendo, tratai a todos com honra, amai os irmãos. E eu não estou falando daqueles que querem usar da liberdade em prol de si mesmo. Não estou falando dessas pessoas. Existem muitos aí que são enganadores, charlatães religiosos, que se aproveitam de pessoas ignorantes, usam até a religião para encobrir as suas transgressões. O verdadeiro cristão, ele se sujeita às autoridades, porque ele entende que toda autoridade está debaixo de Cristo. E ele vai fazer isso daí para aquilo que é o melhor também. Nós temos que ter essas atitudes, né, a fim de ajudar os outros. Foi como a atitude de Neemias, que ele abriu mão de seus direitos de uma maneira voluntária, a fim de ajudar o seu povo a reconstruir os muros de Jerusalém. Então, aí está a terceira lição para as nossas vidas, né? Como livres, nós devemos, né, tratar todos com honra e aos irmãos, e amar os irmãos também. E por último, terminando, quero dizer, como livres, temam a Deus e honrem ao governo, e honrem o rei, como está escrito aqui no versículo 17. Sobre temor a Deus, nós falamos na semana passada um pouco sobre isso. Temer a Deus e honrar ao rei são duas coisas que estão e andam juntas. Por quê? A palavra de Deus diz em Romanos 13:1, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E Salomão deu o mesmo conselho também para o seu filho. Ele diz, teme ao Senhor e honre ao rei, meu filho. Então, era uma exortação que Salomão estava dando para o seu filho. É uma exortação da palavra de Deus para nós. Nós honramos o rei porque tememos ao Senhor. Nós honramos as autoridades porque há um temor no nosso coração da parte de Deus. E é bom a gente observar que aqui essas duas atitudes de honrar e temer, elas estão conjugadas de uma maneira assim que deve ser algo constante. Constantemente isso deve acontecer. Nós poderíamos dizer, continue amando os irmãos, continuem amando e temendo a Deus, continuem honrando ao rei. E como cristãos, nós precisamos usar de discernimento na relação com o governo humano. Nós precisamos saber lidar com isso. Tantas coisas que acontecem, algumas chegam até a atrapalhar, podem estar até atrapalhando a vida espiritual de alguns, pela falta de discernimento em relação a esses pontos. Em tempos difíceis, devemos honrar o nosso Deus. Eu sei que há ocasiões em que a coisa certa a fazer é colocar de lado os privilégios. Vamos colocar de lado aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Em outras, o outro lado seria usar, então, esses privilégios que nós temos como cidadãos. Aquilo onde eu estou, como eu estou fazendo, o cargo que eu ocupo. Então, saber usar isso daí. E nós precisamos orar por aqueles que estão investidos de autoridades e aqueles também que temem ao Senhor. Um exemplo disso, só trazendo a nossa memória, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele mostrou-se disposto a sofrer em Filipos. Quando ele é levado, então, para o cárcere, algumas coisas acontecem ali. Ser açoitado, jogado ali no cárcere, mas depois, quando descobriram que ele era um cidadão romano, já quiseram logo libertá-lo. E ele disse, não, agora não. Eu não quero deixar a cidade de uma maneira assim,
debaixo da porta, sorrateiro, como um criminoso. Não, eu quero ter um julgamento justo. Por quê? Ele foi preso sob falsas acusações e ele usou a cidadania para se proteger. E quando ele faz isso, ele exige um julgamento justo diante de César. Tudo dentro do plano de Deus. Então, às vezes nós precisamos ter esse discernimento também nos tempos difíceis. Como as coisas estão acontecendo. Talvez nós temos que lembrar, queridos, de tantas coisas que poderíamos até pensar em mudança. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte. Eu devo estar sempre vigilante quanto à tentação em relação do abuso da liberdade que eu tenho, como livres que somos, né? Por quê? Porque é muito fácil eu passar dos limites e fazer com que essa liberdade só funcione para mim. Nós somos rápidos no gatilho para criticar as outras pessoas. É como acontece, né? Às vezes uma pessoa estava vivendo uma vida devassa. A pessoa estava vivendo uma vida cheia de libertinagem. E aí, de um momento no qual, vamos pensar aqui, essa pessoa, dizendo-se cristã, ela vai para o outro lado, e quando ela chega no outro lado, ela esquece de quem o libertou daquilo, e agora então ela começa a criticar aqueles que talvez nem estavam fazendo o que ele estava fazendo, mas ele vem como o espiritual. Olha aí, olha a roupa que você está usando, olha a música que você está ouvindo, olha os lugares, os lugares que você está frequentando, olhe com quem você está andando. E aí ele não tem o quê? Como livre, ele não tem aquela prática do amor fraternal para chegar, para falar, para ensinar, para admoestar e para falar com amor. Ele só vem de cima para baixo. Então, queridos, nós temos que lembrar, né? Quando eu passo dos limites e quero fazer com que a liberdade só funcione para mim, em lugar de fazê-la funcionar para a glória de Deus, cuidado, porque aí eu estou fazendo a minha própria armadilha, o meu próprio laço. Nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Quero terminar dizendo, né, o que é a exortação de Pedro aqui. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que muitos que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Todos vamos comparecer perante o Senhor. Todos. Naquele dia não haverá balança enganosa. Os meus erros, os seus erros, a liberdade e a maneira como eu vivi estarão ali diante daquilo que haveremos de prestar contas ao Senhor. Por isso, queridos, como livres que somos, vamos glorificar a Deus. E em tempos difíceis, vamos honrar o nome de Deus. Amém? Deus abençoe ricamente sua vida. Nós vamos terminar nossa escola dominical também com um louvor, um cântico. Logo em seguida nós vamos terminar com fazer uma oração final. Mas nossa gratidão pela vida de cada um de vocês, aqueles que estão sempre nos ajudando. Também nós temos ali a página no Facebook da Segunda Igreja, onde o Damerson, o Danilo, eles têm postados ali momentos de reflexão sempre na página ali.
tem sido também um desafio, tem até me ajudado também, né, nas meditações, também pensando naqueles assuntos. Então, obrigado, né, também aí o Damerson, Danilo, que estão no suporte, estão por detrás nos ajudando. Também aqui o Juninho, que participa aqui conosco. Então, Deus abençoe, né, ricamente a sua vida. Vamos louvar o Senhor com o cântico Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz, sem gozo na aflição. Achei o segredo, qual é? É Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá vencendo logo em eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, satisfação é nova vida, satisfação é não ter medo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Amém? Não esqueçam, hoje às 19h30, nosso culto, com a participação ali do pastor Antônio Fernandes e também os irmãos da equipe de louvor. Deus abençoe ricamente a sua vida. Neste domingo, continue renovando suas forças, fazendo lembrar que em tempos difíceis, o melhor é honrarmos a Deus através das nossas vidas. Vamos terminar com uma oração. Eu pedi para a Ellen fazer essa oração final. Pai, obrigada por esse tempo que tivemos, pela Tua palavra que foi falada hoje, ó Deus, que o Senhor toque nos nossos corações, ó Pai, durante a semana, sobre essa palavra. Pai, continue nos animando em Ti, nas coisas que ainda teremos que fazer. Abençoe cada família dessa igreja espalhada aqui por Jacutinga, pelo Brasil, abençoando cada um, Pai. Em nome de Jesus, nos despeça hoje, ó Deus, nos dê um ótimo domingo. Te agradecemos por tudo. Amém. 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 Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus Tchau, abençoe. bom domingo. Um abração para todos aí.